Fala, gente, como é que vocês estão? Muito obrigado por estar comigo essa semana de devocionais e que incrível, né? Tenho certeza que foi muito bom para você, mas não pode ser diferente hoje. Eu gostaria que você sentasse um pouquinho, que o tema de hoje é um pouquinho tenso. Talvez você seja uma pessoa que precisa ouvir agora. Você já sentiu raiva? Raiva de alguém? Raiva no trânsito, raiva da sua esposa, raiva do seu marido, raiva dos seus filhos, raiva do seu chefe? Já sentiu? Então só um pouquinho. Senta aí, eu quero falar um pouquinho com você. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, verso 26. Como eu amo esse texto, Efésios 4, 26. O texto vai dizer assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele não está falando de gente perfeita, todo mundo santinho, tá tudo bem. Pelo contrário, ele está falando de gente como a gente. Eu não sei você, mas eu direto me iro. Ele está falando de gente que se ira, que sente raiva, que fica brabo, que às vezes bate boca. Ele está falando com gente como a gente, né? E quantas vezes a gente perde a linha? Olha, o texto vai dizer: irai-vos e não pequeis. Sabe por que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: é normal se irritar, mas não se afunde nisso. É normal você ficar bravo. A ira é uma emoção humana e Deus se ira também. A diferença é que Deus não peca. E aí é que está o ponto. Se toda vez que ele se irasse com nós, ele resolvesse aplicar a ira, rapaz do céu, acho que a gente estava lascado, né? Porém, a raiva mal resolvida vira mágoa. E a mágoa engasgada vira amargura. A raiva mal resolvida vira mágoa. E a mágoa engasgada vira amargura. E a amargura corre por dentro. E aí eu quero falar com você. A Bíblia diz que ela contamina muitos. Hebreus 12, 15 vai falar sobre isso. Que alguém amargurado corrói por dentro e contamina outros. O que você resolve em secreto pode explodir em público. Sabe quando você fala, não vou falar nada, vou me resguardar? Cuidado para não explodir publicamente. Leonardo Ravenhill vai dizer: se você quer fogo do céu, não pode andar com brasas do inferno no peito. Às vezes a gente ora por um avivamento, clama por mais unção, mas guarda ressentimentos como quem coleciona medalhas, né? Fulano fez isso por mim, fulano me magoou. Olha, eu vou lembrar pro resto da vida do que aquela pessoa me fez. Cuidado, hein? Joga fora essas medalhas, esses troféus aí estão correndo no seu coração. Eu acho que está na hora de você perdoar, né? Um coração inflamado pelo céu não pode conviver com sentimentos inflamados pelo inferno. Ou é um ou é outro. E tem mais. Um pastor intercessor chamado Lou Engle, ele vai dizer o seguinte: a raiva redimida pode se tornar uma paixão santa, mas sem domínio vira uma destruição. A raiva redimida pode se tornar paixão santa, mas sem domínio vira uma destruição. Em outras palavras, a ira pode ser um combustível, mas sem o Espírito Santo no volante, esse carro bate. Com ele, vira direção, vira zelo, vira justiça, vira transformação. Quantas vezes você já usou a ira para melhorar? Eu tenho feito muitas vezes esse teste na minha vida. Se eu estou irado, e eu ouvi agora esses dias bem interessante numa mesa, o irmão disse que um cara foi, passou no trânsito, xingou ele, brigou, e o semáforo fechou, ele falou para a esposa: agora ele vai ver. E ele acelerou o carro, parou do lado do cara, baixou o vidro e disse: e aí, meu irmão? Quando o cara virou para xingar, ele falou assim: cara, quero te pedir perdão, cara, eu não te vi. Me perdoa, cara, eu estava errado. E disse que aquele cara que ia xingar ele perdeu a cabeça e ficou assim: não, tá tudo certo. Ele: não, cara, me perdoa, cara, por favor, eu não te vi. Ou seja, ele usou a ira para transformar em bênção. Sabe que você não tem que fazer isso aí? Olha o que Provérbios vai dizer, 16:32. Melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Uau! A Bíblia está dizendo que dominar suas emoções é muito maior que conquistar uma cidade. Por quê? Porque uma cidade conquistada por alguém descontrolado vira ruína, mas um coração governado pelo Espírito traz paz por onde passa e vira sucesso. Uma cidade dominada por alguém que não tem controle vira ruína, mas um coração governado pelo Espírito traz paz por onde passa e tem sucesso.
Aqui é a boa notícia, você não é refém do seu temperamento. Sabe aquela coisa? É o meu temperamento? Ei, você não é refém. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é a temperança, ou seja, você pode ser colérico, fleumático, sanguíneo, hemorrágico, pode ser o que for, o temperamento que a psicologia quiser dar para você. Quando o fruto do Espírito entra na sua vida, esse temperamento cai por terra. Você passa a ser alguém agora temperado, com domínio próprio, com paciência, com longanimidade, com bondade, né? Não significa que tu vai ser um robô sem emoções, né? Pelo contrário, o fogo dentro de você, ele vai redimir os seus erros e vai alinhar os propósitos de Deus. É para isso que o Senhor vai entrar com fogo dentro do seu coração. Jesus teve ira. Lembra quando ele vira as mesas dos cambistas? Mas era uma ira santa contra a injustiça, contra a religiosidade que impedia as pessoas de chegarem a Deus. Ele não perde o controle, ele agiu com um propósito. Aqui a pergunta mais honesta para você refletir. Você está com o coração inflamado pelo quê? Por algo que precisa ser entregue a Deus? Por algo que precisa ser resolvido com alguém? Ou por algo que precisa ser redimido e transformado em uma paixão santa? Não leve a raiva para a cama, nem leve a raiva para o sono. Resolva antes de dormir. Eu gosto desse versículo porque ele vai dizer, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O problema de hoje, resolve hoje, porque senão viram 2 problemas amanhã. E se você não resolver, viram 3, 4, e assim fica incontrolável, né? Eu quero hoje deixar para você o que fazer quando a raiva bate. 3 coisinhas. O que fazer quando você ficar pirado? Presta atenção. Primeiro, pare, respire e ore. Pare, respire e ore. Segundo, não responda no calor das emoções. Me falaram, vou responder. Não responda. Dá uma seguradinha aí. Terceiro, perdoe rápido. O sol não pode se pôr sobre a sua ira. O sol não pode se pôr sobre a sua ira. E terceiro, perdoe rápido. Ou seja, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Eu quero deixar um desafio para você. Por alguns segundos, fique em silêncio e comece a refletir sobre o que tem dominado seu coração. Que tipo de raiva tem batido em você? Depois que você refletir, você vai escrever nos comentários: dominei hoje. Dominei hoje. Hoje eu dominei. Escreva aí: dominei hoje. Posso fazer uma oração por você? Se puder fechar seus olhos, eu quero orar por ti. Paizinho, obrigado, Senhor, porque essa semana, Senhor, nós vencemos as crises emocionais. Ansiedade, medo, frustrações, Senhor, pânicos, ira, Senhor. E eu sei, Jesus, que o Teu Espírito traz domínio próprio, Senhor. Essa pessoa não é mais a mesma depois desses dias. Alguns insights poderosos vieram sobre o seu coração, reflexões poderosas. E eu oro agora, Senhor, por uma dose de paciência, tamanha que nem ela mesma vai se entender. Ao ponto dos seus amigos que diziam que brigava sempre, que batia a boca sempre, é uma pessoa transformada. Espírito Santo, invade esse coração agora e tira essa raiva em nome de Jesus, transformando em bênção e amor para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, amém e amém. E aí, ficou mais à vontade depois dessa semana juntos? Então, se você aprendeu a se dominar, eu vou pedir que você compartilhe essa série de mensagens com quem você ama, para ensinar outras pessoas também a se dominar. Deixa um like e se inscreva no canal. Afinal de contas, essas séries devocionais diários você só encontra aqui. Deus abençoe. Até mais.